Tem um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Chama-se O Poder Através da Oração, do M. Bounds. Já ouviram falar nesse livrinho? Fininho. Dá para você ler numa sentada. Eu aconselharia você a ler esse livro ainda hoje. Está disponível. A Monergismo disponibilizou, Sabino disponibilizou lá na Monergismo. Você entra lá no site da Monergismo. Sabe qual é o site? Entra lá. Digita lá, o poder através da oração. Você lê agora, você lê lá, em meia hora você lê e você vai perder as noites. Não é só essa noite, a semana inteira. O primeiro livro ele diz assim, primeiro capítulo, a igreja está cada vez mais preocupada com métodos e estratégias. Deus está preocupado com homens melhores. E homens melhores são homens que oram. Quanto tempo você leva para fazer um sermão? 15, 10, 20 minutos? Um sermão se faz com a vida inteira. Então quando ele diz o sermão se faz com a vida inteira, eu queria dizer, teologia se faz com a vida inteira. Não é você pensar que são 2 minutinhos. Esse caminho de se acostumar com a luz da verdade do Evangelho demanda tempo e demanda confronto. Você precisa se acostumar com uma outra realidade, que não é a realidade do fundo da caverna. Então isso vai demandar tempo. Então não adianta querer apressar as coisas. Eu vou ler tantos livros e aí eu vou chegar ao nível que eu quero. Não é esse o caminho. Essa maneira de pensar é a maneira pragmática desse mundo que a gente vive, do fast food, da comida rápida, do pouco tempo, não é? Esses dias eu fiquei escandalizado, eu não tinha visto isso, passando de carro, lá na Domingos de Moraes, eu olhei assim, uma igreja enorme, e letras enormes, drive-thru da oração. Não estou brincando não, gente, eu quase tirei uma foto, mas o meu pudor não permitiu uma coisa daquela. Mas drive-thru da oração, e é um drive mesmo, a pessoa entra com o carro, tem até um todo, porque se estiver chovendo, né? Aí você pergunta, por que eu imaginei, né? Eu fiquei pensando, aí você fica olhando lá, o cara vai com o carro, passa lá com o carro, põe a cabeça para fora, o cara faz uma oraçãozinha rapidinho nele, ele volta para dentro, aí na frente tem um lugar para ele contribuir e vai embora. É oração para quem não dispõe de tempo. Gente, teologia demanda tempo. Vai precisar de tempo sim. E talvez este seja a nossa maior dor, a nossa maior dificuldade. Eu quero encerrar essa primeira parte falando sobre isso e aí a gente abre para as perguntas. A nossa dificuldade com o tempo, porque para pensar a gente vai precisar de tempo. Para conduzir a nossa mente nessa postura de humilhação diante da revelação de Deus, portanto, de mergulhar no texto bíblico, de pesquisar o texto bíblico, de tentar compreender Deus à luz da Bíblia, tudo isso vai demandar muito tempo. Como é que a gente consegue equacionar essa necessidade do tempo com as demandas, por exemplo, financeiras que a gente tem? Eu me lembro que quando eu estava logo quando eu saí do seminário, aí eu fui fazer o mestrado em teologia lá na Teológica, em São Paulo. Eu trabalhava no banco, na compensação na época, e à noite eu ia para a faculdade. E eu não sei se alguém aqui é bancário ou já foi bancário, era na época dos 15 minutos cravados para o almoço. Só tinha 15 minutos para almoçar. Teve um dia que eu fiquei desesperado. Eu ia para um lugar que eu fazia um esquema assim, que eu às vezes eu não almoçava para ler um livro. Obviamente, não era para ler um livro, para ler uma parte de um capítulo. E eu deixava de almoçar para aproveitar aqueles 15 minutos para ler aquela parte daquele capítulo. Mas nesse dia eu fiquei tão desesperado, tão angustiado, que eu não consegui nem almoçar e nem ler. E eu me lembro que eu dizia assim, meu Deus, mas como é que eu vou conseguir? Como é que vai dar para ter tempo para estudar? Eu acho que talvez, ouvindo tudo isso, você esteja se perguntando assim também, né? Jonas, eu acho que eu me enquadro nisso.
Eu estou vendo você falar o tempo todo de inteligência humilhada, e que a inteligência humilhada não é uma aniquilação da inteligência e um mergulho na fé, não, é uma inteligência que se aplica humildemente, ou seja, não tentando encontrar por si mesmo o conhecimento de Deus, mas tentando encontrar o conhecimento de Deus através de Deus, através da revelação de Deus. E isso tudo demanda tempo, demanda meditação, horas de estudo, de conversa, de diálogo. Mas eu estou trabalhando tanto, não consigo encontrar tempo. Como é que eu consigo equacionar o tempo de estudo com a minha vida hoje ocupada? Enfim, como eu posso me tornar um teólogo? Como eu posso fazer teologia se eu não tenho tempo para estudar? Deus te chamou. Se Ele te chamou, Ele sabe como vai conduzir tua vida e como você vai chegar lá. Quanto tempo leva para preparar um sermão? 15 minutos? 20 dias? Não. Uma vida inteira. Tua vida não se reduz a esse tempo de provação que você está vivendo e que você não consegue equacionar o tempo para estudar. Tua vida, tua dedicação, a vocação de Deus na tua vida não se reduz a esse momento de provação que você está passando. Portanto, respira fundo, aperta o cinto e no dia seguinte troca o almoço por 15 minutos de leitura. Aperta o cinto, resiste, vai até o fim, busca a graça de Deus, porque sem a graça de Deus você não aguenta, e que Deus vai, Ele sabe o que faz. Se Ele te chamou, se Ele te trouxe aqui, Ele vai te capacitar, é Ele quem vai fazer, e por isso você não vai poder em nenhum momento dizer assim, puxa, eu pelo menos insisti. Não foi você que insistiu, foi a graça de Deus, foi Deus que te manteve firme, foi a graça de Deus que te manteve fiel ao chamado e à vocação ministerial.